mais. Nós, é, um ponto aí onde nós falamos a respeito do corpo, alma e espírito, a divisão do homem, e qual a relação dele com relação à conversão e com relação à morte. Então vamos lá para Lucas. Hoje nós vamos falar sobre a conversão. Tudo isso é uma introdução para depois a gente terminar o capítulo 12 aí de Daniel e aí poder começar Apocalipse. E aí a gente fecha aí a última semana de Daniel. Lucas 9, Lucas 9:56. Evangelho de Lucas, ele tem a percepção da humanidade de Jesus. É o único evangelho que você vai ver essa questão de Jesus como homem. Logo no começo, você vai ver a genealogia de Jesus, vai até Adão, diferente de Mateus, que vai até Davi. A, os detalhes, né? Essa questão, Jesus chorou, aparece só em Lucas. Essa questão da humanidade de Cristo, ela é mais tratada no Evangelho de Lucas. Então, Lucas 9:56, ele vai dizer assim, ó, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas do homem, mas para salvá-la, e seguiram para outra aldeia. Então, a questão, a gente já viu, há uma importância do corpo para Jesus, para Deus, mas não tão quanto, lógico, a alma, porque o corpo, muitas pessoas já morreram, já viraram pó, adubo, e o corpo, né? Mas a alma dele, a personalidade, o indivíduo, a existência da pessoa, ela ainda está viva. E a gente vai saber, existem dois lugares que, infelizmente, ou felizmente, lógico, a pessoa pode estar. Mas depois a gente vai tratar sobre isso aí. Então, Jesus veio para salvar, não veio destruir nenhuma alma. Não nos cabe, e é sempre importante lembrar isso, não nos cabe amaldiçoar ninguém, não nos cabe julgar ou condenar qualquer vida que seja. Segundo Reis, vamos lá para segundo Reis 23:25. Segundo Reis 23:25. Segundo Reis vai falar sobre Israel. O livro de Reis ele é legal, porque é diferente de Crônicas. Você vai entender isso. Segundo Reis fala de Israel e Judá. Reis vai falar sobre Israel e Judá. Crônicas vai falar sobre Judá apenas. Então você vai entender isso aí. Você vai ver detalhes sobre o reinado de Judá. Em Reis você vai ver tanto Israel como Judá. Tem umas diferenças lá que são importantes. Mas em Segundo Reis, nós temos o capítulo 23 de Segundo Reis, o verso 25, ele vai dizer assim, ó, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo a lei de Moisés. E depois dele nunca levantou outro igual. Então, assim, a mais importante aí que a gente olha, né, a questão da aliança renovada com o povo, a reparação do templo, né, e aí Josias, tá? Ele está falando. Ele vai falar e vai mudando, e o coração de Josias começou a governar com 8 anos. É um homem extremamente a, filho de Manassés. Manassés tinha queimado o filho dele. Manassés depois se converte também. É, e isso é tão tremendo que a gente olha assim a graça de Deus. Josias era alguém que totalmente transformado, mas quando você olha a vida do pai dele, era uma vida assim. O que a gente entende por isso? Que a graça de Deus, ela não está preocupada assim, nossa, meu pai e a minha vida foi
uma desgraça e a minha vida então tem que ser uma desgraça. Não. O exemplo de Josias mostra exatamente isso e de outros também, lógico. Mas, assim, na história de Israel, Josias é considerado o restaurador. É extremamente ele, Ezequias. Nós temos aí homens, assim, reis que foram, depois de Davi, que fizeram algo que realmente marcou aí e fez a diferença. Agora, segundo Coríntios 12, vamos lá para segundo Coríntios 12, segundo Coríntios 12, 15. Legal quando Deus fala isso, né? Um homem que, que fez diferença, assim, Josias foi esse homem. Eu queria até que ele vai cumprir a reforma da nação que Josias faz. Ah, só que, só para. O orgulho, no finalzinho de Josias, depois você pode ler, não precisa nem voltar em Segundo Reis, mas depois você pode ler o verso 29. Ele vai dizer assim, ó, nos dias de Josias subiu o faraó, né? Depois que Josias fez toda uma Páscoa, que nunca houve, depois de ele ter sido abençoado por Deus, assim, mas no finalzinho, o orgulho, como diz o provérbio, precede a queda mesmo. Né? Subiu o faraó Neco, o rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates. Então, Deus mandou Neco, que era faraó, até a Babilônia. Olha só como que é as coisas. O lance era ele ir lá para a Babilônia, na Síria, ao rio Eufrates e na região, né, da Babilônia, e destruir tudo lá. Saindo contra ele o rei Josias, Neco matou e mexido no primeiro encontro. O problema é que Josias, depois você pode ler, é que Josias deve, assim, poxa, o cara é ímpio, vai passar pelas minhas terras, não vou deixar, vou matar. E quando você lê Crônicas, você vai ver exatamente a conversa depois, você pode ler. Em Crônicas vai falar sobre isso, sobre essa conversa dos dois aí, Crônicas, capítulo 35. Depois você pode ler. E aí, o que vai acontecer? Neco falar, não, você é ímpio e vai passar pela minha terra. E aí Neco vai falar, não, Deus que me mandou aqui, eu não tenho nada a ver com você. Ele, não, não vai. E morreu. É, aí alguém pode falar assim, poxa vida, né? Um homem de Deus morto pela mão de um ímpio, ele não era para ser assim, mas o orgulho e a vaidade de Neco subiu de Josias subiu pela cabeça. Uma pena, um homem que poderia ter feito mais diferença. É, Vigiar e orar, né? A palavra do Senhor sempre vai falar isso na nossa vida e tem que ser uma constância. Voltando lá em 2 Coríntios 12, só esse adendo aí, esse parênteses que é importante, para a gente estar, como diz Gálatas, né, vigiando mesmo. 12, verso 15. Ó, eu de boa vontade me gastarei, o apóstolo Paulo falando, né, aos irmãos em Coríntios, e ainda me deixarei gastar em prol de vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. O povo de Coríntios, essa segunda carta ainda, em especial de Coríntios, alguns falam que já é a terceira carta dele, porque mistura algumas cartas de Paulo. E o povo de Corinto, ele reclamava algumas coisas, em especial o sustento de Paulo. É o pessoal meio mesquinho ali. Mas aí ele tem um carinho muito especial pela igreja de Corinto. Deve ser uma das primeiras igrejas que ele pregou os gentios, e uma região difícil, Corinto.
A questão da deusa Diana era muito forte na região, em Corinto em especial, cidade portuária, então era um negócio bem complicado. Mas o apóstolo Paulo tinha um carinho muito especial. E, e quando ele fala se gastar pelas almas, o nome já diz tudo mesmo, é se gastar em oração, em jejum, preocupação, aconselhamento, cuidado até. O apóstolo Paulo fazia tendas, ele se autossustentava. Então, a igreja de Corinto, ela usava uns argumentos até tristes por alguém que se dedicou tanto a ela, às almas ali. Uma pena que as pessoas se preocupam ainda muito com o dinheiro, né? Às vezes, não digo que a gente não deva se preocupar, mas às vezes, assim, o dinheiro toma um lugar muito importante da nossa vida. Então precisa sim realmente orar ao Senhor, ser fiel no dízimo, no oferta e a questão de ter uma igreja para ter comunhão, para crescimento, participar. Isso que nós fazemos aqui de manhã é só um, um arroz com feijão, tudo, né? Mas a igreja não pode faltar na nossa vida. Isso aqui não pode nunca, jamais, tirar o lugar da igreja, onde nós devemos ter comunhão, participar e tudo. Isso é muito importante também. Salmos 97, que a gente está falando a respeito, verso 10, sobre esse resgate da alma. Salmos 97, o verso 10. Então, a palavra do Senhor, no verso 10, vai dizer assim, ó, vós que ameis o Senhor, detestai o mal, ele guarda a alma do seu santo, santo separado, eu e você, e livra-nos da mão dos ímpios. Talvez foi esse salmo aí que dificultou a vida de Josias, né? Ele conhecia o salmo, falou, vai me livrar da mão do ímpio de Neco, mas não tinha nada a ver, porque Neco também era um homem, apesar de estar no Egito, Deus tinha um negócio, você vai ver que ele conduz pessoas como Nabucodonosor, outros fala com o faraó, com... Gente, a nossa percepção com Deus é muito, não tem o que dizer. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê normalmente como Deus levanta esse, levanta aquele. Isso incomodava até Davi. Davi falava, eu vejo o ímpio prosperar. Eu falo, gente, alma é alma. Todas as almas estão no radar de Deus. Todas, sem exceção. Não é porque os meus olhos aquela alma não seja boa que ela não merece a salvação. Então, assim, Deus quer resgatar cada alma, todas as almas, e nós vimos aí isso aí, e Ele vai restaurar, ou regenerar, melhor dizendo a palavra, dessas almas. Vamos para João, capítulo 3 de João. João, capítulo 3, o verso 3 de João. Vamos lá, ó. E aí respondeu Jesus, João 3, verso 3. Em verdade te digo, e se alguém não nascer, aí falando para Nicodemos, né? Não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O velho homem, lógico, tem que morrer, e aí eu e você temos que nascer de novo. O verso 5, ele continuando aí, e aí a gente vai ler até o verso 8, ele diz assim, ó, em verdade te digo, que não nascer da água, que é o batismo, uma referência ao batismo, e do Espírito, aí o batismo no Espírito Santo. O batismo na água é uma questão de reconhecimento de mudança de vida. Algumas coisas eu não posso fazer mais e devo buscar não fazer. E não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido na carne é carne, ou seja, vive segundo a carne. E o que é nascido no espírito é espírito, e vive no espírito. Essa necessidade minha e sua de ler a palavra de Deus, de orar, de querer ter um tempo com Deus, é o Espírito Santo nos incomodando. É o Espírito Santo regenerando a nossa alma. Não te admireis de eu te dizer, importa nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ou seja, a dependência de Deus é muito importante. Você não sabe para onde o vento vem ou vai, mas sabe que ele existe. O Espírito Santo de Deus é assim. Ele vai te conduzir a um caminho, a outro caminho, e aí essa é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Perguntar para ele é importante, para o Espírito Santo. O que eu devo, o que eu não devo fazer, eu devo seguir esse caminho ou aquele outro caminho, isso é muito importante. E nos cabe, assim, andar sobre novidade de vida. E esse Espírito, vamos para Gálatas 5:14, olha o que diz Paulo ao povo da Galácia, aos Gálatas. Gálatas 5, verso 14, e aí é bem legal, é, a, o verso, olha só, vamos ler o 13, aí você vai entender. A igreja de Gálatas também era uma igreja muito importante, mas qual que foi a questão? A igreja de Gálatas, ela sofreu um assédio muito grande dos judeus logo depois eles se converteram. Vamos entender que nós estamos falando aqui, olha só, né, da antiguidade. E estava no Império Romano. Até chegar à Idade Média aqui, vai demorar muito. Então, a igreja era perseguida na época de Paulo, extremamente perseguida. As pessoas, quando se convertiam, assinavam um atestado de morte diante do Império Romano, nesse momento aqui. Né? Lógico que depois, com Constantino, Teodósio, o Império Romano vai mudar. Mas, nesse momento em especial, era um atestado de morte. Gente, a pessoa fala, nossa, eu quero Jesus no meu coração, acabou. Infelizmente, é o que acontece em algumas regiões mais radical, onde o islamismo, né, existe, e umas alas mais radical do islamismo, assim, a pessoa se converter, ela assina até hoje, não só do islamismo, budismo também, na Índia, na China, em alguns lugares assim, ser cristão ainda demanda é, um, muita responsabilidade ou uma conversão realmente genuína ali. No nosso caso é um pouco diferente. Então o apóstolo Paulo ele vai deixar um pouco, porque ele fazia as viagens dele, e nessas saídas de Paulo, vinha vários judeus infiltrados e falando, não, também sou convertido, mas olha, chega até um ponto, depois você vai ler em Gálatas, que Timóteo, quando ele se converte, as pessoas entravam no banheiro para ver se ele era circuncidado. Gente, ó o nível da preocupação dos judeus. Ir no banheiro para olhar as partes íntimas de Timóteo ali, enquanto ele urinava, para ver se ele era circuncidado ou não. Como se isso fosse importante no reino de Deus. Não tem nada a ver. O que Deus quer é uma alma transformada, não um corpo marcado. Né? Então, o verso 13, ele diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediante servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, o que Jesus ensinou, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Então, ele já traz ali o segundo mandamento e alerta o povo. Esse é o mais importante, amar o próximo. E é isso que Deus se agrada, é restaurar. E aí o apóstolo Paulo chama atenção para eles não andarem de novo na carne, atrás dessas coisas e brigando. E aí, ó, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não seja mutuamente destruído. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. E aí ele vai falar, né, as obras da carne. A gente viu que ela milita contra o Espírito, e assim, porventura, seja o vosso querer, guiados aí pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos livra da carne, nos guia para um caminho da justiça, da verdade e do juízo. Esse é o propósito do Espírito Santo. E em 2 Coríntios, voltando lá, 5,17, 2 Coríntios 5,17, uma coisa importante, né, é que ele vai comunicar essa natureza nova do homem. O verso 17 diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas todas as coisas. A palavra aqui, nova criatura, no grego, é protótipo, ou seja, é como se fosse algo novo que está sendo testado, não é algo pronto, é uma nova criatura que ela vai crescer. É essa que é a questão. Você e eu somos novos, estamos num processo de transformação diária, todos os dias. E aí, uma vez que o Espírito Santo vai nos direcionar e agora nós vamos ser uma nova pessoa, isso tem que mudar o nosso coração. E aí, Gálatas 5,16, que a gente acabou de ler, andar no Espírito e jamais satisfaça aí os desejos ou concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e a gente já leu esse texto, né? Contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais, porque porventura seja do vosso querer. 1 João, abra sua Bíblia aí, em 1 João 3,9. Vamos ler 1 João 3,9 aí. Ah, 1 João, capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, ou a semente do Espírito Santo. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E isso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama seu irmão. Ou seja, quando nós amamos o nosso irmão, nós não queremos o mal para ele. E aí, uma vez nascido por Deus, o nosso papel é agradar ao Senhor. É, agradar ao Senhor, viver uma vida pura, santa e reta. Esse é o desejo de Deus para nós e para viver bem. E isso é uma marca do Espírito Santo em nossas vidas. E aí, quando isso não acontece? Vamos lá. A questão da morte física agora. Vamos pegar ali, vamos falar um pouquinho sobre isso. Mateus capítulo 27. Então vamos lá. Mateus 27. Então nós vimos sobre a corpo, a alma e o espírito, a conversão da alma, e quando essa alma não se converte a Jesus. Mateus capítulo 27, o verso 50. Verso 50 aí. Vamos lá, Mateus 27, 50. Então vamos lá, o verso 50. Ó, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Está falando da morte de Jesus. E nesse momento aí, que Jesus morre, vai falar que o véu se rasgou. E o véu,
ele separava o santuário do santo. Nesse momento, a Arca da Aliança não estava mais no Santo dos Santos, era o templo de Herodes. Já é o terceiro templo, porque aquele templo que nós lemos lá, que foi edificado por Esdras, já não existia mais. Aí Herodes vai edificar um novo templo. Eles tinham mais ou menos o mesmo modelo, mas a grandiosidade e a glória do primeiro templo, agora nós estamos indo para o próximo, que é esse templo nosso. Por isso que Jesus vai falar que a glória do segundo templo, ou seja, nosso, esse aí ele desconsidera. Por quê? Porque o povo estava tão distante de Deus que eles mantinham um ritual. Não tinha mais uma arca da aliança. Dentro da arca tinha a vara de Arão, o maná e as tábuas da lei. Essa arca vai voltar, nós vamos ver em Apocalipse, e ela não está mais entre nós. E aí a gente olha assim, eles mantinham um ritual ridículo, porque já não tinha a arca da aliança, não tinha mais aliança com Deus. Mas então no Santo dos Santos não tinha nada, 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 nada. Apesar de não ter nada, lógico, né, Zacarias vai ter a visita do anjo falando que Isabel ia estar grávida e ele ia ter um filho. E ele riu, acabou ficando mudo porque duvidou daquilo que Deus tinha como promessa. Assim como riu Sara também, quando Deus falou que ela estaria grávida. Mas, e aí o que acontece? O véu entre o santuário e o Santo Santo, ele tinha 15 centímetros. E diz a palavra de Deus que ele rasgou de cima para baixo. Ou seja, Deus rasgou a lei. Era essa a questão. Deus rasgou. Ele deu acesso para o homem entrar. Então, a morte de Jesus, e aí essa morte física, e ele é o primogênito da morte, e ele morreu primeiro, e isso é importante. Quando nós lemos na palavra de Deus, e aí a gente tem que entender, e muito legal, porque não a morte em si, mas Jesus, ele foi o primogênito, ele morreu antes da fundação do mundo. Quando você lê em Apocalipse 17, o verso 8, e aí é importante, por que nós pegamos aí o texto de Jesus? Porque, assim, e aí a gente vai entender, quando a pessoa morre, ela precisa achar um caminho. O verso 8 diz assim, ó, a besta que viste era e não é. Depois a gente vai falar sobre ela. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra e cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, e se admiraram, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Todos os nomes que já foram escritos lá atrás, ou seja, não tiveram nome escrito no livro da vida, todos esses nomes aí, todas essas vidas, elas vão ou para o céu ou para o inferno. Agora, quando você chega lá em Apocalipse 13, o verso 8, fala 13, 8, ele diz assim, ó, escrito no livro da vida, só para continuar, né? E aí, olha só, no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Né? Estive morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido sobre isso. Ou seja, uma vez que a pessoa morre, ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Quando Jesus morre, ele mostra o caminho. Depois a gente vai entender isso quando a gente vai falar sobre o inferno,
E a gente vai entender melhor isso. Então, assim, Jesus é o caminho. Por isso que ele fala que ele é o caminho. Porque quando a pessoa morre hoje e ela conhece de Jesus, ela consegue andar nesse caminho e chegar até o terceiro céu, onde está o trono de Deus. Sem Jesus, nós vamos ver que as pessoas iam para o inferno, tanto bons como maus. E o inferno tem uma separação, e nós vamos ver. Jó capítulo 34, é importante só gravar esses textos aí, para saber que Jesus é o caminho, e quando a pessoa morre com Jesus, na conversão, a alma dela vai para o céu. Jó capítulo 34, o verso 14 de Jó, 14 e 15, nós vamos ler aí. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente esperaria e o homem voltaria para o pó. Ou seja, quando Deus leva o espírito dele de volta, o homem volta a ser pó. E é isso que acontece. A nossa carne volta a ir para a natureza. Lucas capítulo 8, vamos lá, Lucas 8, 55, voltando no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 55, isso é o espírito, tá bom? Separação aí do espírito do corpo. Voltou-lhe o espírito e ela, a menina, né, Talita, e aí voltou o espírito e ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Então, assim como ele ressuscitou Lázaro, o espírito voltou, Eliseu também orou e ressuscitou, Elias. Então, nós temos essa questão, né? O espírito está sob controle de Deus, o espírito da vida. E Tiago 2:26, o último versículo aí, quando a pessoa morre, o que eu quero dizer? O espírito dela, a questão é assim, quando você morre e tem Jesus, o seu espírito está, a sua alma está ligada ao espírito. E aí o espírito vai para Deus, e como a sua alma está ligada ao espírito, ela vai junto. Quando a sua alma, ou a alma de alguém está ligada à carne, e a pessoa morre, a carne vai para o pó, e a alma, infelizmente, para o inferno. Tiago 2:26, a palavra do Senhor diz assim, Tiago capítulo 2, o verso 26, vou ler esse último aqui, por causa do nosso tempo, o verso 26, ele vai dizer assim, ó, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, uma vida sem o espírito de Deus está fadada ao inferno, infelizmente. Por isso que é importante eu e você pregarmos e falarmos do amor de Jesus, testemunharmos o amor de Jesus. Então, amanhã, semana que vem, a gente vê essa questão da alma e o corpo, essa separação. Então, hoje a gente vê a separação do corpo e do espírito. Amém? Pai, quero agradecer por esse dia, pela tua graça, pelo teu direcionamento. Que a cada dia possamos entender mais o teu evangelho, da tua graça e do teu amor. Nos ajude, nos alimente, nos direcione para andar sempre nos teus caminhos e ser luz nesse mundo. É que eu lhe imploro no nome de Jesus. Amém. Amados, muito obrigado pela sua vida, que Deus abençoe muito o nosso dia e possamos viver o sobrenatural de Jesus. Amém? Deus abençoe aí. Bom